Dito que sempre é válido, né? A gente tem que aproveitar, às vezes, de narrativas que são impostas aqui dentro da CPI para confirmar o que o relator quer que seja dito. A gente tem que sempre aproveitar também o outro lado, né? Infelizmente, quando não se confirma essa narrativa, aí começa aquilo que a gente já sabe. Um show de agressividade, desrespeito, indução de resposta, que o Brasil todo está vendo. Eu fiz algumas perguntas, acho que fui atendido na resposta, embora que eu passei a noite viajando de uma CPI da Covid no Rio Grande do Norte, né? E eu fiz questão de compartilhar com essa, porque lá o consórcio do Nordeste, que essa CPI teria o dever moral de investigar, né? Pelo requerimento meu, assinado por 45 senadores, para investigar verbas de estados e municípios, e não foi feito. E lá no Rio Grande do Norte, foi aprofundado essa investigação. E o caso é muito pior do que a gente possa imaginar. O senhor Carlos Gabas, que é o ex-diretor do Consórcio Nordeste, foi, porque aqui não deixaram ele vir. Os poderosos que estão supostamente envolvido até a medula, 2 ex-ministros, inclusive, do governo Dilma, foram blindados dentro dessa CPI. Mas lá no Rio Grande do Norte, mostrou tudo o que não se deve fazer e tudo o que se deve ser feito em relação a uma CPI. Lá não teve agressividade, eu testemunhei, fui com o colega senador Stevenson, lá do Rio Grande do Norte, não teve nenhum tipo de arbitrariedade, nem abuso. Foram perguntas técnicas. Só que o senhor Carlos Gabas, diretor executivo desse consórcio Nordeste, que comprou aqueles 300 respiradores, que nunca chegaram, foi pago antecipado, sem nota fiscal no início, ele não falou nada. Ele conseguiu um habeas corpus, veio com habeas corpus embaixo do braço e não respondeu nem o básico. Por que trabalha no consórcio, quanto é que ganha, não quis responder nada. Como a gente viu aqui, usando o mesmo argumento da vinda do senhor Carlos Wizard, do Francisco Maximiliano, a cúpula da CPI aqui disse o quê? É só o pessoal voltar um pouco aí e pesquisar na TV Senado. Foi dito que o silêncio era comprometedor, que o silêncio dizia muito, porque era quase que assumindo a culpa. E lá, o Carlos Gabas, no Consórcio Nordeste, lá na Assembleia Legislativa, também é isso? Por que essa CPI não pode, nessa reta final, falta aí 2 semanas, chamar pelo menos um? Nós temos outros nomes a serem chamados do Consórcio Nordeste, requerimentos meus que estão aí parados. Aliás, hoje nós conseguimos aprovar 2 requerimentos. Um para compartilhamento de informações, lá da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, e o outro, o presidente da CPI da Covid, que teve essa coragem, que exerceu o seu dever moral de fazer o seu trabalho, para que ele venha aqui como convidado explicar o que aconteceu no Consórcio Nordeste. Então, esse assunto é um assunto que está na boca do povo. As pessoas querem saber o que aconteceu. E cada vez fica mais evidente que uma falcatrua muito grande ocorreu, que pessoas morreram, dessas 600 mil pessoas, infelizmente, de irmãos e irmãs brasileiros. Tem uma parte considerável que vem do Nordeste, e esses respiradores fizeram falta, mas vamos ver se essa CPI vai querer marcar, né, porque foi aprovado. Mas também foi aprovado o doutor Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, que está sendo colocado como investigado sem ser ouvido. Olha as aberrações que acontecem aqui. E também o secretário de Saúde de São Paulo, para falar sobre as subnotificações da Prevent Senior e as supernotificações de pessoas que morreram por outras causas, que a família mostra, comprova de que não foi Covid, mas está no atestado de óbito Covid. Isso a CPI não quer falar, apesar de estar já aprovado o requerimento para vir. Então, eu acho que tudo que está oculto está saindo do tapete, está sendo revelado para as pessoas. E isso é muito positivo.
E os depoimentos de hoje ajudaram nesse sentido, de esclarecer um pouco isso também? Olha, é sempre bom ouvir o outro lado, né? Então eu acho que da mesma forma que vieram médicos, vieram pacientes que não for, que vamos dizer assim, têm uma visão diferente, né, não concordam com o tipo de tratamento, tem o outro lado também. Mas a CPI, no dia que é para ouvir o outro lado, você lembra o que aconteceu. Foi todo mundo embora, ficaram alguns senadores. Mas aqueles que dizem que os medicamentos não têm eficácia, que tratamento não funciona, esses foram embora. Não quiseram ouvir a versão de médicos e de cientistas renomados. Cadê o contraditório? Né, que é um princípio do jornalismo, deveria ser um princípio de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas não, aqui é política, antecipada para 2022. Está claro, as pessoas estão percebendo isso há muito tempo, essa manipulação. Então, até porque já surgiram 3 candidatos à presidência da República de dentro da CPI. Então, as pessoas não são bobas mais e estão acompanhando realmente o que é que está por trás disso tudo. Senador, e o senhor vai apresentar mesmo o seu voto em separado? Vou apresentar um relatório independente que vai fazer, vamos dizer assim, um trabalho equilibrado, né, de tudo que nós ouvimos aqui, de todos os documentos que a gente teve acesso, mostrando coisas que nenhum relatório pode não ter e nem no outro, entendeu? Porque um é dos governistas, que não devem apontar falhas do presidente da República, equívocos do presidente, eu vou apontar algumas responsabilidades, e o dos oposicionistas que canetam mesmo uma coisa assim, que tudo que acontece é do governo federal, e se recusaram a ver os escândalos nos governos estaduais e municipais. Então, eu vou tentar fazer uma coisa equilibrada para ficar para a história e para que os nossos filhos e netos, talvez eu tenha meu voto só, como aconteceu na Polícia Federal, na convocação do diretor-geral da Polícia Federal, que eu quis trazer, mas fui derrotado pelos oposicionistas e pelos governistas, mas eu espero que isso fique na história e que vá um dia as pessoas refletirem sobre tudo o que está acontecendo aqui nessa CPI, do tempo desperdiçado no aspecto de que a gente poderia estar votando reformas, dando a mão para as pessoas, unindo o país, mas a briga é por projeto de poder. E isso é que eu acho uma insensibilidade, uma desumanidade com o povo brasileiro. Se quisesse fazer uma coisa técnica, investigando o governo federal, concordo, assinei, né? O meu requerimento, governo federal também. Mas os estados e municípios que nunca receberam tanto dinheiro, foram 120 bilhões de reais, segundo o ministro Wagner Rosário disse na CPI. Mas eles não quiseram rastrear a corrupção, infelizmente vão ficar devendo isso para a sociedade. Outra coisa, essa CPI não tem moral para falar sobre tratamento, porque eles não quiseram ouvir os médicos e cientistas. Isso é muito importante, né? Porque fica narrativa, em cima de narrativas. E a verdade ela vai prevalecer, o bem e a justiça também.